Bora responder mais uma questão do Enem 2025, questão 73, ela vai dizer o seguinte para você: canibalismo para alemão ver. Entre esses preconceitos estava o canibalismo. A prática não era, porém, uma mentira, uma invenção europeia, mas um ritual controlado por regras. Entre os tupis, por exemplo, os guerreiros se sentiam honrados quando morriam em um banquete canibal. Para os europeus, no entanto, comer carne humana era abominável, pois nem mesmo os leões ingeriam seus semelhantes. Portanto, para os conquistadores, o canibalismo era sinônimo de barbarismo e incapacidade de se autogovernar. No texto, os europeus e ameríndios atribuíram à prática atrelada, respectivamente, o significado do quê? Então vamos lá. Nós temos aqui um contexto em que nós temos conquistadores, colonizadores, e nós temos os povos nativos, no caso aqui os tupis, com suas práticas. Nesse caso, os tupis aqui com a prática do canibalismo, algo que realmente existiu e acontecia aqui quando chegaram os colonizadores, ou seja, os guerreiros, ao disputarem tribos entre si, ali existia uma prática de captura e de comer ali seus rivais, né, no processo de canibalismo. Isso, dentro da cultura tupi, não era visto como algo ruim ou como algo pecaminoso, como é visto na cultura europeia. Também não era visto como algo, por exemplo, humilhante, era visto como algo ali honroso, era visto como algo ali, por exemplo, entre os tupis, honrados quando morriam em banquete, ou seja, eles se sentiam ali, beleza, fui capturado pelo meu rival, vou morrer e tal, etc, então come a minha carne, né? Então era visto desse jeito, isso fazia parte ali da cultura dos tupis. Já isso era abominável no contexto europeu, né? Para eles ali, isso aqui era uma prática, comer carne humana era totalmente inconcebível, então eles não viam isso com bons olhos. E aqui o que traz esse texto é essa análise, né? Respectivamente, como que eles viam. Então a letra A diz: os europeus viam essa prática como selvageria, e os ameríndios viam como empoderamento? Podemos dizer que sim. Então os europeus viam essa atitude como um ato selvagem, um ato descontrolado, tanto que eles colocam, era sinônimo de barbarismo e incapacidade de autogovernar. Isso seria um ato selvagem, né? E ali, empoderamento seria essa ideia de ser honrado, empoderar, ser valorizado, né? Ser colocado ali como um ponto relevante, então os tupis viam dessa maneira. Aqui, a letra B vai dizer: os europeus viam como impetuosidade? Não, eles não viam como algo ímpeto, né? Porque impetuosidade seria até um elogio. Aqui o que eles trazem é o barbarismo mesmo, algo ruim, né? Algo ali abominável. E os ameríndios não viam ali esse ato como resistência, eles viam justamente como honra. Resistência seria, por exemplo, eu resisto aqui, vou resistir até o final, né? Resistência, alguns até poderiam resistir, mas isso aqui não é um caráter ali de elogio, né? A letra C diz fanatismo. Fanatismo não é um conceito trabalhado aqui dentro desse momento, porque fanatismo traz muito mais para a ideia ali de religiosidade, e aqui não é o que é trabalhado na questão, né? Eles não viam como uma questão de fanatismo. E a letra C diz humilhação, pelo contrário, os ameríndios não viam esse ato de canibalismo como humilhação. Tá? Eles viam justamente como um ato honrado. A letra D diz intolerância e violência. Violência era uma consequência. É claro que o ato canibal é uma violência, mas isso era uma consequência, mas não o sentimento, a prática não era atrelada à violência. Violência era o que já estava ali no meio. E intolerância não era a palavra mais correta de como os europeus viam essa prática do canibalismo, né? Então intolerância seria, por exemplo, eu não tolero ali ou algo do tipo, não acho que isso aqui é legal, né? Sou uma pessoa que não tem a cabeça muito aberta. Não era assim que eles viam dessa maneira. Eles viam como completamente errado, como bárbaro, né? Como inconcebível. A letra E diz repressão e justiça. Bom, os tupis não viam como justiça, nem sabiam a definição desse termo, muito provavelmente, porque é um termo mais moderno, né? E repressão também não representa o que os europeus enxergavam. O que eles mais enxergavam era um ato bárbaro, um ato selvagem, e os ameríndios viam como um empoderamento, né? Aqui é uma questão muito simples do Enem, porque pede apenas para que você interprete um contexto do texto da questão, né? Eu vi até algumas pessoas, quando saiu essa questão, falando assim: meu Deus, o Enem tá colocando ali, né, indígenas e falando e apoiando canibalismo, etc, né? É de uma imbecilidade gigantesca, porque você só tem que interpretar um texto. Tá entendendo que existe um autor que escreveu aqui, canibalismo para o alemão, a história do Brasil para o ocupado, ou seja, o cara escreveu um texto, a questão é que você interpreta esse texto, o que você entende sobre ele. Você tem que ter uma capacidade cognitiva mínima de ler o texto e interpretar o que ele está sendo dito. É para você interpretar o parágrafo. A sua opinião em si no texto, ela não vai importar aqui, né? Então, como assim canibalismo a gente era visto como um empoderamento? Sim, porque está escrito no texto, eles se sentiam honrados. Isso aqui é o que os tupis estão dizendo. Agora, o que você, como um aluno, às vezes vai pensar, isso é irrelevante para o contexto da questão. Então você precisa aprender a responder questões do Enem. Quem errou essa questão aqui foi porque realmente não prestou atenção no básico, que é responder apenas o que a questão está pedindo, que é a interpretação no texto. O que está escrito no texto. Leia o texto, responda o texto, acerte a questão, seja aprovado. Se você gostou dessa resolução, deixa um like e eu te vejo na próxima.